Agora, Jesus Vibes. Jesus Vibes. A palavra contemporânea. Jesus Vibes. Boa tarde! Está começando mais um Jesus Vibes, a palavra contemporânea. E quem fala aqui é o seu irmão em Cristo, Gabriel Miranda. Hoje eu tô começando fazendo a abertura do programa, né? Gabriel Miranda falando, que novidade. Chegou Bielzinho da galera. Já aqueceu bem hoje, porque hoje ele já chegou no começo do programa, né? Verdade. Vocês ouvintes que não estão sabendo, aqui quem fala agora é o Lucas Miranda. O Gabriel, ele tava de férias aí, deu uma viajada, agora eu queria até falar isso no ar, que eu queria pedir desculpa a todos os ouvintes e a todos vocês, que eu tava no Peru, fui conhecer também a obra de Deus. Depois a gente acerta as contas, tá tudo certo. E a obra de Deus lá é muito linda, muito grande. É gigante lá no Peru, né? Nossa, incrível mesmo. Bom, boa tarde a todos os meus queridos ouvintes, aqui é Davizinho, Davi Miranda Neto. Enfim, a gente tá aqui, o Jesus Vibes é um programa que a gente conversa, é uma conversa descontraída, sem nada, sem greguedé, né? Famoso greguedé. Sem mimimi. A gente fala sobre a palavra de Deus, sobre a vida, a filosofia, enfim, tudo que é relevante do que é viver a palavra de Deus. E está começando aqui mais um programa Jesus Vibes, hoje um tema aí diferente, vamos dizer assim. Qual o tema aí, Lucas, você que é de marketing? O tema de hoje vai ser paz, ciência, tudo junto. Paz, consciência. Paciência. Paz, ciência. Então vai juntar duas palavras. P-A-Z, ciência, paciência. É como se fosse uma paz da ciência. Com a palavra paciência. É que isso a aí. ciência é o conhecimento da paz. O Minuto da Luz nem chegou ainda e o Lucas já tá filosofando. Invertendo as coisas, Não, né? mas tá certo. A gente tem, né, esses editoriais, o Minuto de Luz, que é um momento de reflexão que o Lucas apresenta. Tem também a notícia fragmentada que o Biel, voltando hoje, né, 2 semanas fora aí, né, só na vida boa. Deve ter muita coisa pra falar. Ixi, tá cheio de notícia, praticamente uma gazeta. Não vai trazer a notícia lá do Peru, né? E a gente também tem a lição de casa, né, que a gente conversa durante o programa sobre um tema específico. Hoje é a paciência, né, esse tema aí que a gente acabou de falar. E a gente, no final do programa, a gente sempre apresenta uma lição de casa, né? Colocar em prática aquilo que a gente falou, aplicar na sua própria vida. E falando nisso, a gente tem a lição de casa da semana passada, né? O tema da semana passada foi foco, força e fé. E a lição de casa que a gente deixou foi: qual é o foco, ou meta principal, o objetivo, que for que seja, que você tem na sua vida? E como Deus pode te ajudar com isso? É mais reflexivo do que, de fato, fazer alguma coisa, mas é você estar agindo, você está colocando em prática na sua própria vida, refletindo sobre as suas metas, os seus objetivos. E eu vou te falar que essa semana acho que tá todo mundo aqui meio extasiado e renovado. Nossa. Fala aí, Lucas, um pouquinho do que a gente passou essa semana. É engraçado porque, assim, semana passada a gente fez esse programa, né, sobre foco, força e fé. E eu particularmente tive um encontro com Deus incrível. Mais um. É incrível como cada vez Deus nos surpreende de uma forma diferente. Você acha que você não tá num momento de muita intimidade, Deus vem e te surpreende. E esse final de semana pra mim foi assim, foi um dos... Acredito que tenha sido o encontro mais impactante com Deus na minha vida, e eu quero dizer que eu mudei meu foco. Não, é engraçado, Reordena prioridades, assim, de uma forma... Não, e engraçado que algumas semanas atrás a gente estava falando, eu nem lembro se foi no programa ou foi fora, eu não lembro, mas a gente estava conversando sobre voltar ao primeiro amor, e o Lucas tinha falado, não, é impossível voltar ao primeiro amor, porque se não é mais o primeiro, não vai ser que nem a primeira vez e tal, e ficou por isso mesmo. E o Lucas e o Gabriel, né, estiveram num retiro buscando a presença de Deus e tiveram mais um encontro com Deus e estão, assim, explicitamente de volta ao primeiro amor, estão extasiados. Não, é mais, é um novo outro primeiro. nível. Então, assim, é o next level. Pôs por terra tudo que o Lucas tinha falado de que é impossível pra Deus você voltar ao primeiro amor. Deus só mostrou que falou, pra mim não tem nada impossível, eu sou Deus do impossível. Ele chega e fala assim, tá um pouquinho mais aí pra você. Não, tá bom, você tá achando que isso aí é muito? Peraí, toma mais um. Não, essa semana eu também tô que nem um bebê
aprender aqui, eu não sei nada, eu tô começando do zero. É engraçado que a gente não tava junto, né? Não, foi uma isso coisa... que é o mais incrível, né? É o que se fala, né? Um só espírito. Então Deus, pela sua graça, né? Porque pra mim foi assim, um ato tão explícito de graça, que assim, eu não fui no retiro com o Gabriel e com o Lucas, mas eu tive um reencontro com Deus, né? Eu venho pregando, venho fazendo o programa, ou seja, eu tenho uma responsabilidade de representar o reino de Deus aqui na Terra. E assim, o meu relacionamento com Deus vinha meio que estagnado, meio que na mesmice, né? Eu vinha buscando... pelo deserto ali, né? Às vezes você se sente, não sei, eu acho que eu não tô tão próximo quanto eu gostaria de ter um pouco mais de intimidade. E assim, eu tive um reencontro, né? Eu já tive encontros com Deus antes, mas assim, foi também pra mim um dos mais impactantes da minha vida, que eu fiquei aí extasiado, né? Renovado. E por que a gente tá falando tudo isso? Porque o foco da minha vida, a meta foi alterada. Né? Se você me perguntasse isso semana passada... Anteontem. Eu teria falado outra coisa pra você. E hoje, assim, eu tô como um bebê. Eu tô assumindo que eu não sei nada, tudo que eu conhecia de Deus eu quero conhecer de novo. E, assim, é uma coisa inexplicável, ouvinte. O encontro com Deus, ele vai além do que qualquer coisa que você pode imaginar nessa vida, assim, é uma coisa surreal. E é engraçado, né, que o nosso último programa foi Força, Foco e Fé. E é através disso que você consegue, de certa forma, se entregar mais pra Deus. Não quer dizer que isso vai fazer com que Deus te dê algo, porque não é um Deus de trocas, mas... Ele tá vendo todas as suas orações, tá vendo o quanto você se dedica, o quanto você busca Ele, o quanto você se entrega. E é um grande ponto que eu gostaria de comentar é que, assim, quanto mais se entregar de coração verdadeiro, e não com palavras calculadas, não com pensamentos organizados, Deus, Ele quer um coração verdadeiro, um coração rasgado diretamente para Ele. Ou seja, se eu fosse responder a lição de casa da semana passada, eu diria que o meu foco nesse momento, o maior da minha vida, o meu maior objetivo é estar um pouco mais próximo de Deus, né? Eu senti que Deus, essa foi a graça que eu senti. Eu senti Deus falando dentro de mim que, assim, se eu queria um relacionamento mais íntimo, Ele falou, quanto mais eu. Ele quer mais do que eu quero. Ou seja, isso é amor, isso é graça. A gente não é digno, não merece, enfim. Tá todo mundo meio bobo aqui essa semana e a gente já tá até saindo um pouco do tema, mas... Eu já vi que o tema hoje vai ser graça, vai ser amor. Já vamos deixar isso pra próxima semana. Será que foi o tema certo, né? Não, eu tinha até comentado com o Davizinho, a gente falando sobre o tema dessa semana, né? Pô, qual vai ser o tema? Não sei o que. Eu falei, vamos falar sobre graça. Daí, é uma boa. Eu falei, não, se a gente for falar sobre graça, essas coisas, a gente vai ficar meio bobo lá, vai ficar viajando. Não, é tema para 5 programas, né? Graça é um tema muito... abrange tudo, né? Tudo é pela graça, né? A gente não é digno de nada, né? E daqui a pouco a gente volta com Jesus Vibes. Você está curtindo Jesus Vibes. Glórias a Deus, o amor de Deus é furioso, a sua graça é como um oceano que nos afoga. Como posso estar perdido se você me declarou achado? Deus não vai desistir da sua salvação por nada. Ele quer te salvar, não é eu que quero ser salvo, é Ele que quer me salvar. É o amor dEle e a graça dEle demonstrada através de toda a sua obra, especialmente a crucificação na cruz. Assim, eu não tenho palavras. O que é a fúria, que fala que é furioso, né? O que é a fúria de alguém que é amor, né? Como que alguém que é amor demonstra fúria? Não, é uma coisa... É a fúria através do amor. Exato, é assim, não é uma fúria de raiva, de ódio, vamos dizer assim, é uma poder, fúria, né, uma fúria de amor. Ou seja, amor já é muito forte, agora imagina uma fúria de amor. O próprio hino fala, né? O seu amor é furioso como um furacão, né? Assim, a demonstração de poder de Deus através da natureza, por exemplo, é uma coisa, enfim, sem palavras, né? Ouvinte, você está escutando o Jesus Vibes, a palavra contemporânea. Esse é um programa em que a gente traz algum tema. Todo programa a gente pega um tema específico, que é o tema central do programa, e debate a Bíblia, os ensinamentos bíblicos, o que Jesus falou, em cima desse tema. E o tema de hoje é paciência. Nada a ver com o que a gente tava falando até agora, né? A gente tava meio bobo. E você que nunca escutou o programa, quer escutar os programas passados, você pode acessar o nosso Facebook e lá tem os links com os programas passados, as lições de casa,
curte, comenta, compartilha. É facebook.com/JesusVibes e também tem o Instagram, que é Jesus Vibes Oficial, Jesus Vibes. Vamos trazer a notícia, Gabriel? O que você trouxe pra gente de notícia? Vamos voltar pro Brasil com notícia já. Viu? Notícia fragmentada, vamos aí. Notícia fragmentada. E a notícia fragmentada de hoje, eu trago uma coisa que tá acontecendo nos dias de agora, que é esses negócios dos Estados Unidos ameaçando a Coreia. Uma guerra fria, né, acontecendo aí. Mais ou menos, assim, uma guerra fria, só que daí eles estão ameaçando. Justamente eu vou trazer isso daqui. É o fim dos tempos, né? Guerras e rumores de guerra. A manchete é a seguinte: Estados Unidos dizem que a paciência com a Coreia do Norte acabou. Tipo, já foi limite para eles. E essa notícia, ela relata como se Estados Unidos tivesse nem aí pra humanidade, nem aí pra ninguém. Não importa quem vem na frente deles que eles vão atacar. E a Coreia chegou e fez a mesma coisa. Falou assim, pra mim não interessa. Eu vi que tinha até tido um teste de bombas nucleares. Sim, então, teve esse teste de bomba nuclear, só que daí um ficou assim, eu vou atacar primeiro. Não, eu vou atacar primeiro. Ficou aquele negócio. Mas aí, tipo, até hoje, ninguém falou nada, ficou quieto e não sabe o que aconteceu. Até porque se atacar, morre todo mundo. Né? Bomba nuclear é capaz de destruir o planeta. Como os Estados Unidos disse que tem a bomba nuclear, a bomba mãe, né, nuclear. Né, é a mãe das bombas nucleares. Eles até soltaram essa bomba. Então, meu... Isso... eu vi que a Rússia falou que tem o pai das bombas. Os Estados Unidos é a mãe... Não, assim, eu olhando assim, essa briga que tá tendo assim, parece muito uma briguinha de... Poder. É pura política, mas parece uma briguinha de criança. Não, é meu, não, sou eu, não sei o que. Não, é engraçado, né? E esse presidente, ele chegou e falou assim... Não, eu vou ser o primeiro a atacar, o presidente da Coreia. Ele chegou e falou isso. E nunca houve... aliás, deve ter, sei lá, uns 16, 17 anos. Tô brincando, um pouquinho mais. Mas é assim, é ridiculamente novo e, né, por sucessão, né? A Coreia do Norte tem esse regime, né, de poder. E é um país pequeno, que tem uma população pequena e ameaçando os Estados Unidos, que é uma potência incrível, né? É uma briga de ego, sinceramente, né? Ninguém quer arredar o pé, obviamente, os Estados Unidos, que é uma das... nações mais poderosas do mundo, e a Coreia do Norte que não quer ficar atrás, né? E é aquilo que você estava comentando, existe muito o que se diz hoje sobre a bomba atômica, né? Então, assim, a bomba atômica, ela pode acabar com o planeta realmente, não é que vai destruir uma parte ou não, pode matar todo mundo. Todo mundo. Porque é a bomba que vem pelo ar, é alguma coisa química, então você não tem controle daquilo, o que aquilo pode acarretar. Então por isso vai girando essa guerra fria, por exemplo, eu tenho a bomba, não, eu também tenho, e daí, como você vê que de um lado tem o Trump, que ele tem lá a certa personalidade dele difícil, do outro tem a da Coreia do Norte. Os dois não é nada paciente, aí né? Também tem o russo. Aí você vê, é um mais birrentinho no canto dele, todos têm esse poder de fogo na mão, então assim... mas ainda bem que ninguém soltou nada, ninguém atacou ninguém, graças a Deus, né? Senão é game over, né? Acabou a brincadeira pra todo mundo, né? Quem foi salvo foi, quem não foi, um abraço, né? Seria bom até, de certa forma, né? Mas assim, isso a gente tá falando, obviamente, né? O tema de hoje é paciência. E eu trago também até um versículo falando mais ou menos disso. Provérbios 15, 18. Vamos lá, Provérbios é sabedoria pura. Então. O homem irritável provoca dimensão, mas quem é paciente acalma a discussão. É o famoso, né? Vire a outra face, né? Jesus... Como príncipe da paz, né? Esse é um dos títulos de Jesus. Ele ensinou a questão de virar outra face, obviamente que nenhuma nação do mundo quer fazer, né? Especialmente nessas proporções, né? As proporções 2 líderes assim, né? Se já é difícil você fazer isso uma pessoa contra a outra, imagine uma nação, né? Você está representando aí milhões de pessoas. E assim, a gente está falando aqui exatamente do oposto, né? Do que a gente está do tema do programa, né? A paz e a ciência, né? A paciência. E a paciência em si, né? A palavra paciência, de ter a paciência. E nenhum deles tá tendo essa rusga, né? Essa briga política, briga de ego, enfim.
com muitas vidas, milhões de vidas envolvidas, né? Uma proporção. E você vê que parece que eles não estão nem aí mesmo, né, com as pessoas, né? Eles não se importam com famílias, não se importam com nada, né? Eles só se importam com simplesmente o ego de cada um. E em cima disso, né, obviamente a gente tem guerras intermináveis, Oriente Médio, eu sei que na Síria agora tá um caos, sim, né, e, enfim, toda essa questão política, que não é o meu forte, mas eu dou uma acompanhada por cima nos noticiários, a gente vê sinais, né, como o Lucas falou, sinais dos tempos do fim, né, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pai contra filho, enfim. É tudo o que a gente vê e o que é relacionado ao que a gente está falando hoje, né? A paz, a ciência. A paciência é algo que é muito difícil você ter hoje em dia, numa sociedade que é imediatista, tem tudo fácil, rápido, acessível. Caos, ali no seu celular, né? Você... a qualquer momento ali você entra, você tem acesso a qualquer coisa. A internet é cada vez mais rápida, as coisas, a informação é cada vez mais rápida. Então você não precisa esperar muito para ter nada. Você fez uma compra online hoje, amanhã já chega na sua casa. Você colocou um miojo ali, 3 minutos está pronto. Então, assim, o ser humano, há um bom tempo, ele vem se desacostumando a ter paciência. Não, eu puxei um versículo aqui que vale ressaltar, a gente colocar aqui no programa, que a gente falou algumas semanas atrás sobre os frutos do Espírito. E você está falando, é muito difícil o ser humano ter paciência nos dias de hoje. E a gente vê lá em Gálatas 5:22, que obviamente é o versículo para a gente se falar disso, de questão de obras da carne versus frutos do Espírito, e fala, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência, e a lista continua. Ou seja, é algo muito difícil para o ser humano se só ter por conta própria, né? Sim, desde a época quando o Paulo escreveu. Exato, essa carta. E se nos dias de hoje, né, os próprios sinais dos tempos do fim, Jesus falou que o amor de muitos se esfriará. Ou seja, a minoria das pessoas que tem Deus na sua vida, a minoria das pessoas que tiveram um novo nascimento, que tem o Espírito Santo em sua vida. Ou seja, se é um fruto do Espírito e é raro as pessoas terem o Espírito, tá cada vez mais difícil e raro achar paz e paciência e amor e tudo que a gente está falando. E a paciência, ela tá muito ligada a diversos conceitos, assim, né? Se você for ver, por exemplo, é muito diretamente ligado à fé. Sim. Porque, assim, você tem fé em Cristo, mas, assim, você vai ter que ter paciência aqui na Terra. A partir do momento que você teve um encontro com Ele, teve um novo nascimento, você conhece, você quer viver para Ele, encontrar Ele e tal, mas você tem que continuar aqui na Terra aguentando com o que vem acontecendo aqui. O próprio Paulo disse, eu preferia morrer e estar com Cristo, mas eu também quero continuar pregando as boas novas aqui. Então, o que eu faço? Então, vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui fazendo isso, ajudando, servindo a Cristo, né? Assim, eu trouxe aqui um monte de versículos de Paulo, né? Porque Paulo, eu já falei várias vezes, Paulo para mim era um dos mais sábios, né? Que contribuíram para a Bíblia, né? E assim, é de fato difícil, né? Uma característica muito clara que a gente vê é que, assim, a paciência costuma estar mais presente nas pessoas com um pouco mais de idade, não idosas, mas assim, um pouco mais, que não são mais jovens, né? Sim, jovem é impetuoso, né? A própria palavra diz isso. Enérgico. Quer tudo na hora, quer, assim, olho por olho, dente por dente, assim... E tudo que você estava falando, a sociedade nos dias de hoje produz essa falta de paciência. A gente quer tudo para ontem, a gente quer o sucesso, a gente quer... É engraçado, desculpa interromper, mas é engraçado que até nos nossos pedidos para Deus, né? Que a gente é assim, a gente quer tudo na hora. Só que não, a gente precisa ser paciente, que não é no nosso tempo. Uma coisa que, sim, o tempo de Deus versus o nosso tempo. Uma coisa que eu sempre falo é que Deus é uma pessoa, né? Um ser divino, enfim. É a nossa imagem e semelhança. E ele, muitas vezes, Deus está mais interessado no processo do que no destino, né? Que é o processo que transforma. Quando você chegou no destino, só vai ser um sinal de que você... A cereja do bolo. Exato, mas o que vai fazer com que você evolua é o processo. Tem até uma parte em Romanos 5, Paulo novamente. Eu trouxe isso aí também. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, assim, a esperança é a questão da paciência. Você tem esperança que aquilo vai acontecer, então espere com paciência. Tenha fé naquilo. Então, assim, é a tribulação, você vai estar passando por aquilo, mas tenha fé.
tenha paciência, espere em Cristo, que aquilo vai se resolver. Eu até consigo contribuir em cima disso, que eu também trouxe esse mesmo versículo, sem combinar, mas aconteceu, porque é um versículo muito relevante, né? Alguns versículos, é Romanos 5. Eu trouxe de 1 a 4, e assim, o que o Lucas está falando. Tribulações e lutas, né? A gente falou algumas semanas atrás também, um outro tema de programa foi Navegando Tempestades, né? Então, são as dificuldades, as barreiras, as lutas, seja uma doença física, uma doença na sua família, um desemprego, enfim, lutas, dificuldades, coisas que você não gostaria de estar passando. E fala, né, sabendo que a tribulação produz a paciência, ou seja, nessas dificuldades que Deus permite, né, mesmo amando você, mesmo você servindo a Ele, Deus permite essas coisas. Não é porque você serve a Deus que você não vai ter dificuldades, não, muito pelo contrário, né, e Deus permitindo isso, produz-se a paciência, né, que é o tema de hoje, paciência. E através da paciência vem a experiência, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? É muito difícil, não é muito difícil, mas é menos comum você ver paciência em jovens do que em pessoas mais experimentadas, passaram muito mais coisas na vida. Estão calejadas. Calejadas, né? Passaram por algumas coisas. E depois da experiência vem a esperança. E o que é a esperança em Deus? É a fé. O que Deus mais quer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que mais Deus quer de você é a fé. É que você confie nele durante a tempestade, é que você aguarde, né? Se você sofreu a lesão, vire a outra face. Se você está passando dificuldades, aguarde no Senhor, porque assim, é no momento que você está aguardando que Deus está avaliando o seu coração. Deus está avaliando se você tem de fato esperança nele, que ele vai agir, que ele pode. E toda a resposta para os nossos problemas, eu tenho plena confiança de que estão na Bíblia. Daí, porque a pessoa chega e fala assim, eu preciso ter paciência, mas assim, a minha paciência vai se esgotando, eu preciso fazer algo, você tem a necessidade de fazer algo. Em Romanos 12 tem a resposta para isso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, enquanto você espera, ora, conversa com Deus, que Ele com certeza vai te dar um direcionamento, vai te dar conforto. E essa questão da oração é algo muito interessante, porque eu vi uma reportagem que o repórter pergunta pro Billy Graham, ele no auge, sei lá... Grande Billy. Tem quase 100 anos já, né? De convertido, uns 80, não sei. E perguntam qual alguns grandes arrependimentos dele, se ele tem algum grande arrependimento na vida. E ele diz que o maior arrependimento dele é ter orado pouco, ele teria orado mais. Aí você para e pensa, né? Eu realmente tenho orado pouco. Não, a oração transforma vidas, né? Aconteceu comigo. Eu ouvi uma mensagem recentemente do Ed René sobre oração. Eu achei que ia saber alguma coisa de oração. Aí depois da mensagem eu falei, não, de fato não sei nada. E assim, é incrível, porque a oração é onde você demonstra a fé que a gente está falando, né? Você, assim, se você analisar friamente, você está ali falando sozinho, né? Coisas que loucos, pessoas que não tem a... Loucura para o mundo. Total, né? Pessoas que não têm sua atividade cerebral intacta, né? Pessoas que quando não estão orando, estão falando sozinho, de fato, né, e tal. Mas assim, friamente é isso que você está fazendo, mas você não está. Você está falando com Deus. Está né? direcionado. Né? Só que a ponte é a fé. A ponte é Jesus Cristo. Você crê, né? Ter a fé em Jesus Cristo que Ele reconciliou a gente com o Pai. Né? Então a oração já é um tema por si só, né? A gente pode fazer um programa sobre oração, aliás. Eu vou até já anota aí. Ó. Oração. Hashtag oração. Oração. Precisamos de mais oração. Oração é quando você entende o poder que tem a oração e o quão prazeroso aquilo pode ser, um momento de você e seu Criador. É um contato direto com quem te criou, com quem criou todas as coisas. É algo que não tem final, não tem final para esse papo. Você quer cada vez conhecer mais, cada vez descobrir mais coisas. O que é impossível? Quais são os mistérios dessa vida? O que tem reservado para nós? A Bíblia, como é o livro mais vendido de todos os tempos, e ainda continua. E assim, o que é? O que se resume a Bíblia? São revelações do Pai para os filhos. No caso, vindas através de revelações, orações, que é esse contato, é o contato com o Criador de todas as coisas, só isso. Tudo volta simples assim, ao relacionamento. Simples, né? É só isso, assim, bem... Não, é só um relacionamento, né? Eu sempre martelo a questão do relacionamento. E como é que você se relaciona com as pessoas aqui na Terra? Com seu irmão, com seu filho, com seu pai? Conversando com ele. E como é que você conversa com Deus?
através da oração. oração. Então tá aí a carta magna da importância da oração, né? A comunicação direta. É um privilégio, eu vejo a oração como um privilégio que a gente tem. Sim, né, com certeza. Não, só dele ter escolhido a gente pela graça dele já é um privilégio incrível. São dias corridos, né? Dias cada vez mais corridos, não sobra tempo pra nada. E quão prazeroso, importante, tão privilegiado você é de você ter um tempo ali parar e se dedicar a Deus, conversar com Deus. Vou te falar que é o momento que eu mais tenho prazer, assim, durante o meu dia. Você dá um tempo pra respirar, né? Eu trouxe um versículo também de Romanos 12, acho que você andou colando lá da minhas notes, né, viu? Não, eu peguei do Romanos 12, só que versículo 2, né? E é um versículo muito conhecido, acho que a gente até citou em outro programa. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu trouxe esse versículo? Porque assim, paz, ciência, né? A segunda parte do tema é ciência, né? São 3 temas, na verdade, paciência, né? Paz e a ciência. Né? A ciência. E eu estou falando agora sobre a ciência, né? O que é a renovação do vosso entendimento? É você adquirir conhecimento. É você crescer no conhecimento da palavra e na graça, como a própria Bíblia nos instrui, né? E o que a gente está falando? Se a gente cresce em conhecimento da Bíblia, né? Que eu cresci não só no conhecimento da Bíblia, mas essa semana, como a gente estava falando, a gente cresceu no nosso relacionamento com Deus, teve uma renovação. Isso nos produz a paciência em esperar em Deus, em ter esperança dele e aumentar a nossa fé. Ou seja, tudo passa, querendo ou não, a gente é corpo, mente, alma e espírito, mas tudo passa pela mente, né? O nosso coração, o que de fato é a nossa ciência, a nossa consciência, né? E não querendo ser muito complexo, porque são aspectos, né, de estudo da ciência aí por anos e quase séculos, acho que na verdade mais do que séculos, tudo passa pela renovação da vossa mente. Né? Então a gente tem aí avanços científicos, avanços da ciência, de ganhar conhecimento e tal, em algo que Paulo escreveu mais de 2000 anos atrás, a renovação da nossa mente, a ciência de que Deus está no controle, isso é a fé. E essa questão de ampliar o nosso conhecimento, ampliar a ciência das coisas, eu penso mais ou menos assim, se você tivesse contato com o criador, por exemplo, com Albert Einstein, e pergunta pra ele qualquer coisa que você quisesse, se ele estivesse vivo hoje, chega e bater um papo com ele, você perguntaria grandes coisas, porque ele foi uma grande mente. Agora você, através da oração, você consegue ter o contato, perguntar direto para quem criou todas as coisas. Não, quem criou você, quem criou tudo. Ou seja, não existe limite para o conhecimento ali. Não, se a gente ainda se a ciência ainda está aprendendo como é que a natureza funciona, ainda tem 1 milhão de coisas a aprender, imagina o conhecimento do criador, né? Quem criou aquilo tudo, né? Se eu não me engano, o Lucas estava me mostrando um vídeo esses dias de qual tamanho era a Terra, assim, daí ele esticava a imagem. É uma foto da NASA. A gente é um grão de areia, assim, tipo, no espaço. É a maior foto que a NASA já divulgou de todo o planeta, que eles soltaram um satélite e a cada ano que passa esse satélite vai se distanciando mais e mais da Terra e eles vão conseguindo ter uma foto maior, cada vez maior, mais distante. E você, quando você olha aquela foto, é assustador. Você vê o quanto somos mínimos. Daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouco mais sobre paciência aqui no Jesus Vibes, a palavra contemporânea. Continue com a gente. Este é o Jesus Vibes. A palavra contemporânea. Se liga no Facebook do nosso programa. facebook.com/JesusVibes. É isso aí, estamos de volta com Jesus Vibes, a palavra contemporânea. E a gente está falando hoje sobre paz, ciência ou paciência, né? São 3 termos em um aí que inventaram. Autoria Lucas Miranda. Autoria eu. E eu queria falar, de publicidade, né? Não, é uma mente criativa aí que eu queria falar um negócio sobre paz, tá? Que eu preciso falar, tá na ponta da língua. Tem um ditado que é um ditado em latim, né? Um provérbio latim por um escritor, né? Antigo, nem sei nem pronunciar o nome dele. Publius Flavius Vegetius. É latim mesmo. Nunca, né? Vai sair certo. Exato. Tem que ter paciência para aprender a falar o nome dele. Mas enfim, ele fala: para se ter paz, precisa se preparar para a guerra.
Eu acho, assim, esse um ditado muito interessante, né? Porque volta para a notícia fragmentada que o Biel falou hoje sobre uma suposta guerra fria que está tendo entre Estados Unidos e a Coreia do Norte e tal. E assim, o que esse ditado basicamente fala? Ele fala da questão de você ter, assim, o poder de não ser atacado. E por que isso? Porque, assim, vamos dizer, você tá andando na rua e vem alguém te assaltar. Se você tem 2 metros de altura, é fortão, obviamente, se a pessoa não tá portando uma arma de fogo, enfim, dificilmente a pessoa vai mexer com esse cara que é gigante. Agora, se você vai um bandido lá assaltar uma pessoa que é fraca, normalmente, covardemente, o pessoal mira mulheres, né, que não tem tanta força para se defender e tal, ela tem uma probabilidade maior de ser assaltada. Isso se adapta para tudo, né, para as nações, se você não tem um exército forte, especialmente antigamente, na época que isso foi escrito, tinha-se ainda muita conquista de territórios, tinha muita guerra para conquistar território e tal, e por ser um ditado em latim, na época o Império Romano usou-se isso também. E assim, o que isso aplica para a nossa vida no dia de hoje, onde, né, o pessoal não usa mais sandália e conquista território, essas coisas? A questão de ter Deus na sua vida, né? E por que Jesus é o príncipe da paz, né? Porque quando Deus age em nossa vida, não tem espaço para o diabo vir atacar e tirar a nossa paz. Não tem espaço porque o diabo não tem o poder que Deus tem. Né? Então, assim, se a gente quer paz, né? A gente está falando sobre paz, ciência. Se a gente tem a ciência que Deus habita em nossa vida, a gente tem a fé nele, consequentemente, por ter o príncipe da paz na sua vida, você tem um exército por você, né? A Bíblia nos fala que onde tem um cristão verdadeiro, existe anjos ao redor dele protegendo, né? Isso que é como eu aplico esse ditado para mim, né, para minha vida, né, deixando de lado a questão de exércitos e nações, falando da minha vida, da guerra espiritual, que também já foi um tema do Jesus Vibe, você pode conferir nas nossas redes sociais, mas é assim que eu levo isso, né? Se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho um exército por mim, logo eu estou preparado para a guerra, consequentemente eu tenho paz. E é interessante aquela... Muito bem, pera, salva de palmas agora. E é interessante também, você está falando isso, que tem aquela passagem que fala que o povo escolhido de Deus, revista-se de paciência, humildade, mansidão e etc. E de toda a armadura que provém de Deus. É mais de uma etc. Deus diz, né? Jesus diz que ele nos dá a solução para todos os problemas. E a paz, se você for ver, ela é... A paciência, ela é a solução para diversos problemas, porque assim, qual que é um dos grandes problemas da sociedade, assim, é a irritabilidade, o estresse. Então algo te afeta, algo te atinge, você não tem paciência para esperar aquilo passar e você reage de uma forma negativa, que é o que gera o mal. Isso está até escrito em Salmos: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. E descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então a paz que você encontra na centralidade do amor de Cristo é a solução para a maioria, se não todos, de seus problemas aqui na Terra. Eu queria até elaborar o conceito de paz, porque assim, é muita coisa que dá para falar em cima disso, né? Primeiramente eu queria ler Isaías 9:6, né? Você pode até acompanhar aí da sua casa, onde você estiver. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Né? Como eu tinha falado, um dos títulos de Jesus é o Príncipe da Paz. Né? E além daquilo que eu falei sobre a questão de você estar protegido por Deus, você ter o respaldo do poder de Deus para te proteger, a paz também, eu queria falar sobre a questão da paz interior. Né? A gente vê tantos relatos de celebridades que tem todo o apreço da sociedade, tem dinheiro, fama, prosperidade, tudo que se pode ter cometendo suicídio. Pessoas se afundando nas drogas, se afundando no álcool. E eu digo isso porque eles não têm a paz interior, que não pode vir por coisas físicas. É uma paz interior que provém do mundo espiritual, que só pode ser preenchido pelo poder de Deus, pela presença de Deus, né? Meu pai, o pastor Lorival, sempre fala, tem um espaço dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. E sem isso você nunca vai ter paz, né? Isso é um outro aspecto da paz, o que Jesus nos traz, né? Ele é o príncipe da paz, ele que nos traz calma para nossa alma. E o interessante disso, você falando isso, eu tava vendo uma notícia antes de vir para cá sobre um jogador de futebol americano
que nessa manhã ele se matou. Ele se matou na prisão porque acho que ele tinha matado uma pessoa, que eu vi bem por cima, assim, eu tava vindo pra cá, então não deu pra ver muito bem, mas ele tinha matado uma pessoa e pegou prisão perpétua. Daí hoje ele acabou se matando. Não, o suicídio assim, é uma coisa tão fora do natural, porque assim, a vida é tão linda. Se você desfrutar da vida, do amor, da família, uma própria refeição, é um negócio tão delicioso, a vida é tão presente de Deus, que assim, o suicídio é tão fora do comum que você fala, não, a única explicação é que ele não tinha Deus, não tinha paz. Isso, né? Que eu fiquei pensando, ele morreu sem conhecer a Deus. Tipo, que triste, isso é uma coisa muito triste, né? Tipo, não cabe a nós, né? Isso, até porque se a pessoa conheceu a Cristo, como eu comentei anteriormente, como Paulo, você conhece a Cristo, você quer ir pra ele logo. Você fala, não, quero encontrar logo o consumador da minha fé, consumador da minha fé. Tchau esse mundo, nada mais faz sentido. Porque pensa, você pega uma prisão perpétua. E imagina como deve ficar a sua cabeça de ficar trancado naquele lugar. Não, eu acho que não é nem esse o pior castigo, né? Você perder a sua liberdade física e estar em prisão perpétua. Eu acho que é o seu interior se deteriorando, né? A sua consciência, o próprio inimigo que habita nos corações que não tem Jesus, né? Torturando a alma dessa pessoa, né? Para a pessoa querer se matar, né? O vazio da falta de Deus é a falta de paz. O vazio dentro de nós é o que destrói qualquer ser humano. Eu acho que um versículo que, na minha pesquisa sobre o tema, que ele diz bastante sobre a questão do tempo, da paz, tudo tem seu tempo determinado por Deus debaixo do céu. E tudo tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu me lembro de um hino. Tudo tem o tempo determinado por Deus. É verdade, a gente quando era criancinha, a gente gravou um hino que tinha essa parte, né? Como que é? Tudo tem seu tempo determinado por Deus. É isso mesmo, é verdade. Você tá querendo fazer o Biel fazer uma palhinha? Se Deus tá falando que tudo tem seu tempo determinado por Ele, não tem por que se afligir, não tem por que ter pressa das coisas. Espera pacientemente. Ele deu oração para nós como para nós usarmos nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, o contato direto. O véu foi rasgado, você tem acesso ao seu Pai, ao seu Criador. Então aproveite isso da melhor forma através da oração. Não se irrite. Eu tenho praticado muito isso, ciência. Principalmente no trânsito de São Paulo. Não, o trânsito de São Paulo não conta. Tá fora. Tá fora. Não, tem um versículo em cima disso que cabe muito bem, acho que a gente até mencionou, Mateus 6:25, acho que foi no programa com Jeremias. Qual que foi o tema? Filho pródigo. Filho pródigo. A gente falou sobre um dos discursos de Jesus, né? E fala em Mateus 6:25. Desculpa, é similar a Mateus 6:25, né? Onde ele fala, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há de comer ou de beber, enfim, e assim sucessivamente. Em Filipenses 4:6 tem algo muito similar a isso que eu queria ler pra gente aqui hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Excede todo entendimento. Não, isso... Vai, fala aí, Lucas. Esse é muito complexo. Realmente, é algo que, assim, é fora. É o que eu falo. Eu tive uma experiência com Deus incrível e, assim, é algo que excede qualquer... palavras. Não tem como você colocar em palavras algo que não é deste mundo. É fora da caixinha. É completamente fora. Então, assim, excede qualquer entendimento. A partir do momento que você se sente abraçado por Deus, abraçado pelo Criador, pelo seu Criador, você... Acabou. Você se sente ali, Deus me leva, pra mim tá tudo certo. Não, esse versículo eu achei muito, muito bom e vai muito em o que a gente lê também em Mateus 6:25, que engloba tudo que a gente está falando, né? A paz e a confiança, a esperança em Deus, de não se preocupar com o dia de amanhã, de não se preocupar com nada. Deus está falando, sua preocupação, esquece ela, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a paz de Deus, ou seja, o que a gente estava falando, ela só provém de Deus quando a gente está preenchido pelo Espírito Santo, que excede todo o entendimento. Ou seja, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sempre uso a metáfora de que a gente está dirigindo um carro sem conseguir ver na frente, ou seja, deixa Deus dirigir porque Ele sabe o que vem à frente. E assim excede o nosso entendimento. A gente não controla o nosso futuro, a gente tem muito menos controle da nossa vida
Mas quando a gente tem Deus, a gente tem paz, mesmo não sabendo o que vai acontecer, o que já aconteceu, enfim. Excede... Só para fechar mais ou menos esse bate-papo pra gente ir pro Minuto de Luz, eu quero trazer um versículo aqui que é um dos versículos que eu mais gosto assim na Bíblia, que é João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, se o Criador de todas as coisas está falando pra gente ter paz, pois ele venceu o mundo, é simples. Tenhamos paz nele que ele soluciona todos os problemas. Ele venceu o mundo, a gente tem que confiar e ter fé e paz nele, né? Ele quer que a gente tenha paz, ele quer o nosso bem, né? Vamos pro Minuto de Luz? Vamos. Minuto de Luz. Bom, esse é aquele momento que eu trago uma reflexão sobre o tema de hoje. Hoje, como nós estamos falando sobre paciência, o Minuto de Luz é o seguinte: a paciência com os outros é amor. A paciência consigo próprio é a esperança. A paciência com Deus é fé. Repetindo, a paciência com os outros é amor. A paciência consigo próprio é a esperança. A paciência com Deus é a fé. Fé, amor e esperança. Aí você vê Foco, força, fé, tudo. O quão a paciência é importante. Ela está junto integrado. com o amor, a esperança e a fé. Ela é a base para o amor, para a esperança e para a fé. Cada uma aplicada a uma parte da sua vida. Não, legal essa reflexão, gostei mesmo. Uma das melhores que você já trouxe. Né? Você, Adele Bestravos, Adele, aquela cantora. É um cara gay que, sei lá, nasceu no Egito. Eu não encontrei muita informação sobre ele. Não, legal, eu achei interessante. É a fé aplicada aos outros, a fé aplicada a você e a fé aplicada a Deus. Então, a paciência aplicada aos outros, aplicada a você e aplicada a Deus. Paciência nunca é fácil, né? Mas assim, os frutos dela, nos benefícios, né? O que ela produz é incrível, né? A gente já viu, a gente falou no meio do programa de Romanos 5, né? Que a paciência durante as tribulações e lutas produz a experiência, que produz a esperança, que produz a fé. Ou seja, tem muita coisa boa, né? E em cima desse Minuto de Luz é o amor, a fé, enfim, tem muita coisa. É importante ter a paciência de Jó e a fé de Abraão. Paciência. Vamos ver como a gente pode colocar na prática, então, essa paciência? Vamos ver como é colocar na prática nossa paciência? Vamos para a lição de casa. Lição de casa. Bom, a lição de casa essa semana é colocar em prática tudo que a gente falou. Obviamente é difícil, né? Mas eu escolhi a paz, que eu julgo ser o aspecto assim mais importante, que tá todo mundo em busca de paz, né? Muitas pessoas acham que é felicidade, mas na verdade acho que a paz sobrevalece sobre a felicidade. Paz e amor. Paz e amor. A lição de casa dessa semana, que já tá lá no nosso Facebook, né? facebook.com/JesusVibes, também no Instagram, Jesus Vibes Oficial. A lição de casa é: que aspecto da sua vida não tem lhe permitido desfrutar a paz? Entregue isso nas mãos de Deus para o alívio da sua alma. Isso eu achei que deu uma caprichada. Como é? Que aspecto da que sua aspecto vida? Da sua vida não tem lhe permitido desfrutar a paz? Entregue isto nas mãos de Deus para o alívio da sua alma. Olha. E nos dias de hoje nada mais relevante, né? A ansiedade é um dos maus do século, né? As pessoas ficam ansiosas, né? Aquilo que a Bíblia já fala, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Enfim, se você entregar nas mãos de Deus as suas preocupações, a paz é garantida. E você precisa ter fé para entregar, né? Porque nós queremos fazer as coisas. Não, tá acontecendo tal coisa comigo, eu preciso, tal, não sei o quê. Entrega. Tudo junto. Entrega para Deus. Entrega tudo, né? Se entrega. Se entrega total. Rasga seu coração. Rasga seu coração. Isso aí. Que ele responde. É isso aí. Biel, você que tá mais silencioso no programa de hoje, ainda tá no horário de Peru, né? Lá que horas que é agora? Tô brincando. Faz a oração pra gente despedir, pra agradecer. Você que tá aí, né? Extasiado, como eu e o Lucas também. Estamos aí que nem bebês diante de Deus. Mergulhando nesse mar de graça. Afogando no mar de graça, né? Mas enfim, vamos agradecer e pra gente encerrar o programa de hoje. Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai,
estou ante a Ti para pedir perdão de todos os meus erros e de todos os meus pecados, para que nada impeça a Ti a chegar a essa humilde oração, minha pequenina oração, Pai. Meu Senhor, venho aqui para pedir para que nos dê paciência, nos dê paz, nos enche disso, Pai. Vem aqui, Pai, esteja presente, toque o nosso coração, porque queremos rasgar o coração a Ti para poder desfrutar dos frutos do Espírito, Pai. Obrigado por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência de vocês. Está se concluindo mais um Jesus Vibes, a palavra contemporânea. E acho que deu para explorar um pouco o tema aí, né, Lucas? Paciência. É isso, tenham mais paciência. É um tema que passou rápido até, né? É isso aí. Muito obrigado pela presença, pela vocês estarem ouvindo esse programa. Até semana que vem. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Grande abraço do Davizinho. Muito obrigado, ouvintes. Foi um prazer ter vocês aqui conosco e até semana que vem. Um abraço, fiquem na paz. Fica por aqui, Jesus Vibes. Vibes, a palavra contemporânea.